É com muita alegria que eu estou aqui virtualmente pela primeira vez na sala de estudo Chico Xavier. Sala esta de estudo que eu tive a oportunidade de estar presencialmente há aproximadamente 3, 4 anos atrás, quando do convite do amigo Alberto para poder estar aqui participando a respeito de um tema. E hoje nós retornamos virtualmente para falarmos dessa passagem do Evangelho que se encontra no capítulo 5º, cujo tema central é exatamente fora da caridade não há salvação. E eu pude perceber que o amigo Alberto, ele fez a leitura e discorreu sobre a epístola de Paulo, em que ele assim retrata que, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, e eu não tivesse caridade, serei como um bronze que soa e um símbolo que retine. E ele vai discorrer em torno dessas muitas possibilidades de vir a ser, e que comumente nós nos avoramos na conquista desses status sociais, nesses status de representatividade para o mundo, mas que quando destituído da caridade, de nada adianta. Porque ele vai dizer no final dessa epístola aos Coríntios, em 13, de 1 a 7 e 13, a caridade é paciente, a caridade é branda e benfazeja. Não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Olha que coisa importante nós refletirmos em torno daquilo que Paulo de Tarso vai considerar como sendo caridade, ou a necessidade de termos caridade para com nós mesmos e, por extensão, para com o nosso próximo. E o interessante é que, quando eu não me coloco nesse estado caridoso, eu posso estar fazendo inúmeras coisas, menos caridade. E é nesse ponto que a gente precisa refletir, porquanto muitas vezes acreditamos que nós estamos fazendo caridade. Então, a partir desta realidade, os espíritos, ou o próprio Allan Kardec, vai considerar que, de tal modo compreendeu Paulo de Tarso essa grande verdade, que disse: quando eu mesmo tivesse a língua dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E é o que a gente mais faz dentro dos nossos arraiais religiosos. Seja no quesito religioso espírita, no católico, no evangélico, no umbandista, no seja lá qual for, budista. Nosso movimento ainda é um movimento de externar para fora as coisas que nós temos. Repare que as nossas caridades, e no Evangelho nós vamos ver a diferenciação entre a caridade material e a caridade espiritual, nós temos uma tendência a fazermos a caridade material, o que não deixa de ser um grande avanço, uma grande conquista. Porque até então nós éramos mãos fechadas. Nós não abria sequer para dar um tapa. Hoje
nós já abrimos essa mesma mão para fazer uma doação, mesmo que com uma certa resistência, olhando se vai fazer algo e se nós não vamos ficar prejudicados com esse algo. E que nós vemos o que vai ficar de melhor para mim e o que eu vou estar dando para o outro. Quase nunca a gente faz com uma entrega total, verdadeira. E com isso nós entendemos que não é ainda o amor. Porque quando a gente fala dessa caridade no nível potencial de um Paulo de Tarso, é quando nós atingimos um grau, é quando a gente encontra um grau de amor ágape. Nós estamos no exercício do fazer a caridade. Nós ainda estamos em uma prática de tirar de nós aquilo que temos de excesso para dar àqueles menos favorecidos. E quase sempre, esta ainda não é a caridade que agrada a Deus, de acordo com o próprio Jesus, quando vai nos apresentar aquela passagem do Evangelho em que ele observa que naquela fila no átrio da igreja ou da sinagoga, em que todos estavam ali para o cumprimento da doação no gasofilácio, Jesus para, observa a cena, chama os discípulos e diz: está vendo aquela mulher que ali está com o seu filho? E os discípulos disseram: sim, Senhor. Pois bem, disse ainda Jesus, de todos aqueles que estão fazendo as suas oferendas no gasofilácio, aquela mulher foi a que mais agradou a Deus. É a passagem que nós conhecemos como óbolo da viúva. E quando os discípulos questionam o porquê, Jesus então responde: porque todos deram daquilo que tinha de excesso. Enquanto que aquela mulher está dando a única moeda para se alimentar e alimentar o filho. E ela fazia não por uma prescrição da lei de Moisés, não por uma determinação de César, mas no sentido de agradar porque amava a Deus. E muitas das nossas caridades é porque nós tememos a Deus, com medo de sermos castigados depois, de sermos obsidiados, de não entrarmos quando desencarnarmos em nosso lar, de poder levar uma lista de doações que nós fizemos aqui e ali, como se esses gestos externos pudessem agradar a Deus, quando às vezes, voltando à ideia da caridade material, que seria esmola, da caridade moral ou espiritual, que seria a caridade moral, para Deus, para os espíritos, tem muito mais sentido, tem muito mais valor do que a primeira. Claro, dizem os espíritos, a gente não pode falar de Deus para aqueles que estão com a barriga vazia. Eles não compreenderiam, eles não entenderiam. E aí é preciso que antes nós alimentemos, que nós possamos socorrer essas almas que se encontram nesse estado de necessidade, de indulgência. E quando eu faço isso de forma despretensiosa, quando eu faço isso de uma forma livre e consciente, destituída dos receios teológicos impostos pelas igrejas e pelas casas espíritas, eu estou agradando a Deus. A necessidade da caridade, no dizer de Paulo de Tarso, é justamente para que, ainda de acordo com Allan Kardec, ele continua dizendo
Quando tiver toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, dentre a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Porque a caridade, ela transcende as duas anteriores, a fé e a esperança. E a gente vê que é verdade, porque está em um nível de consolidação da interação com o Pai, com o Divino, que nos foge à compreensão, a ponto de fazer com que os milagres eles aconteçam. E um dos grandes exemplos que nós temos na atualidade, nesses tempos atuais, embora ele já não esteja mais conosco, foi Chico Xavier, pelo menos conosco fisicamente. Mas sabemos que ele continua do ponto de vista espiritual. Mas no que se refere ao corpo, tem aproximadamente 20 anos em que ele nos deixou, ou quiçá mais. E, no entanto, a mensagem de amor que ele deixou para nós, muito mais do que aqueles pratos e aquelas cestas básicas que ele oferecia àquelas pessoas carentes de Uberaba e de Pedro Leopoldo, ressoou muito mais pelo consolo, pela esperança, pela compaixão que ele tivera para com cada um daqueles que lhe buscavam ajuda. Algo ainda difícil para nós compreendermos na magnitude da excelência desse dar-se, desse doar-se, qual fizera Francisco Cândido Xavier. Qual fizera a Madre Teresa de Calcutá, lá na Índia, em Calcutá. Como fizera Irmã Dulce, aqui na cidade de Salvador, em que pese as suas filiações religiosas, suas concepções religiosas, mas o que transcendia nessas mulheres e nesse homem era o ato de amar. Era o ato de doar-se. E quando a gente ouve, entende caridade no sentido mais amplo da ideia, entendemos que Paulo ele traz esta verdade. E aí, para concluir esse tópico, ele ainda vai dizer assim: coloca assim, diz Allan Kardec, sem equívoco, sem possibilidade de erros, de deturpações. A verdade, coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, do independente, de qualquer crença particular. Ou seja, cada um de nós pode ser esse paladino da caridade, onde quer que estejamos, em qualquer situação da vida. E é preciso que nós, assim, nos espelhemos a esses nobres vultos da humanidade, em todas as áreas. Porque quando a gente fala também de caridade, tem uma visão tanto quanto deturpada de acharmos que está restrita à área religiosa. No entanto, a gente percebe que esta caridade está em todas as frentes, em todos os setores. Então, nesse sentido, a gente compreende que a caridade ela se estende em todas as áreas da vida e que eu posso, como profissional da área de educação, da área da saúde, da área da construção, da área do ensino, da área do esporte,
no ambiente reduto familiar, eu posso estar externando o ato de caridade em si mesmo. E aí ele encerra dizendo, faz mais, define a caridade, a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo. E já aproveitando a pergunta do Edson, eu trago aqui a resposta baseada nessa citação, para entendermos porque Jesus escolheu como símbolo da caridade, do desapego de si mesmo, naquele gesto do socorro àquele homem caído, e não necessariamente aos seus discípulos, por conta de que exatamente a verdadeira caridade mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Aquele homem, Edson, teve uma atitude de solidariedade, de humanidade, de benevolência, de compaixão, algo que muitas vezes nos falta quando no ato da caridade, porquanto nós fazemos como algo mecânico. Então, toda terça-feira eu vou cortar o pão, vou passar manteiga, vou encher o farnel, porque no dia seguinte nós vamos entregar aquele grupo de pessoas que necessitam, que estão cadastrados para receber. E a gente cria, no decorrer do tempo, um processo mecânico. Tanto é que, muitas vezes, quando eu não me sinto bem, quando eu não estou afim, quando eu tenho algo que eu considero como sendo superior, eu ligo e digo que não vou. Eu mando no grupo do Zap que nesse dia eu não vou poder ir, que alguém vai me substituir. Como se passar manteiga no pão, como se fazer o café, encher a cesta básica, não pudesse estar ali revelando um ato de amor e que muitos de nós não compreendemos. Fazemos por uma imposição da lei, por uma quase que obrigatoriedade, porque as pessoas mandam, os chamados coordenadores, os presidentes dos centros, ou que seja lá quem for. Mas não é algo que sai de mim um desejo de contribuir em favor daquele grupo de pessoas que serão assistidas. Nesse ponto, e muito rapidamente, eu me lembro também de uma passagem que eu acho que ela consegue definir bem uma coisa da outra. Conta-se que, uma certa feita, um homem estava dentro da sua casa, olhando pelos vidrais da sua janela, um escravo que estava na praça pública, no sol de meio-dia, batendo pedra. Ele ficou impressionado com aquela ação repetitiva e saiu da sua casa, foi até ele e perguntou: Senhor, o que fazes aí, uma hora dessa, nesse sol a pino? E ele olha com desdém, com a face carregada, e lhe responde de uma forma áspera: não está vendo? Eu estou quebrando pedra. O homem agradece e volta para casa. No dia seguinte, ele percebe a mesma cena, no mesmo horário e na mesma situação do dia anterior. A única coisa que modificou foi um escravo. E, para sua curiosidade, ele resolveu voltar àquele homem e lhe fazer a mesma pergunta: meu senhor, o que fazes aí uma hora dessa, nessa condição? Dessa feita, o homem sorridente, expressando alegria no que estava fazendo, ele então respondeu: eu estou ajudando a construir uma catedral. A verdadeira caridade, no dizer de Paulo de Tarso, nessa epístola aos Coríntios, e no sentido com que o Edson trouxe a pergunta do bom samaritano, o bom samaritano ele estava fazendo um gesto, embora sendo uma casta desprezível para a época de então, mas ele estava fazendo um ato de louvor, de agradecimento a Deus, socorrendo aquele seu irmão. Enquanto que os discípulos, Edson,
não estavam ainda preparados para compreender a magnitude daquele exemplo. Somente bem mais tarde é que eles puderam entender, a partir desta analogia da parábola do bom samaritano, que assim deveria eles também proceder. Sair do seu caminho, do seu caminhar, para socorrer ao seu próximo, conforme diz Allan Kardec aqui nessa passagem. Então, é importante que a gente compreenda a caridade em uma dimensão maior do que a simples vinculação do dar. Do dar o material, do dar o pão, do dar roupa. Natal, está vendo aí quantas campanhas a gente tem ouvido a respeito da doação de enxovais, de roupas, de brinquedos, para poder agora no Natal a gente presentear. É bonito. Mas muitas vezes o que a gente mais faz, e aí eu sei que existem inúmeras exceções, rosas, mas existem, a gente faz mais como uma espécie de, como é que chama, de descarte. Olha, já que está em época de Natal, isso não serve, não presta, hoje é jogar fora mesmo, tome, leve, porque quem sabe serve para alguma criança. Não coloca a sua energia de amor naquela doação. No passar no pão, sequer pode se lembrar que aquela pessoa que vai comer daquele pão que eu estou passando manteiga, ou que vai receber aquela cesta, vai ser beneficiado não apenas com feijão e com arroz, mas com a energia do seu amor, da sua gratidão em poder estar fazendo aquele serviço. Porque a verdadeira caridade, aquele que primeiro é beneficiado, não é quem recebe. É um ledo engano. É aquele que doa, que faz. Mas a gente fica nessa troca de barganha, fazendo com que eu dou aqui para receber ali. Porque quando eu estiver doente, quando eu estiver acamado, se o vírus da Covid me pegar, como eu já fiz muita caridade, os espíritos vão me salvar. A linha do raciocínio é mais ou menos essa. Quando eu desencarnar, eu não vou para o umbral, porque eu fiz tanta caridade, tanto é verdade, pelo menos os relatos de Filomeno de Miranda e outros tantos, que muitos chegam no mundo espiritual com essa ideia. E percebem, acreditando que estão indo para nosso lar, e se percebem, quando se percebem, no próprio umbral. E isso gera neles uma revolta, uma insatisfação. Porque acreditavam que os 20 anos de colaboração lá no Cristo, Paz e Caridade, ou na sala de estudo Chico Xavier, foi tempo suficiente, 2 décadas de doação ininterruptas, e que pelo menos merecia um lugar melhor no céu. E, no entanto, está na zona de dor e de sofrimento. Ou, quando muito fez, está em um hospital, esperança da vida. Isso gera uma revolta, uma insatisfação, porque nesses 20 anos, inconscientemente, estavam barganhando com Deus. E para fechar, dando espaço às perguntas, conforme propôs o amigo Alberto, quando do convite, eu queria trazer ainda a pergunta de número 886, só para a gente estender um pouco mais essa ideia que traz Paulo na sua epístola e quanto à necessidade de nós nos avançarmos, ou de nós avançarmos na compreensão da necessidade da caridade. Então, na 866, Kardec questiona em caridade e amor ao próximo, que tem a ver com a última fala dos dois, né? De Allan Kardec e do próprio Paulo. Qual o verdadeiro sentido da caridade, ou da palavra caridade, como entendia Jesus? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus compreendia? E reparem a resposta. Observem. Eu sei que muitos já leram, se não todos. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias ou imperfeições e perdão das ofensas.
Aí eu faço uma pergunta provocativa sem que haja necessidade de resposta. É como se diz uma pergunta fechada. Quem de nós, dentro desse conceito como entendia Jesus, pode se dizer uma pessoa caridosa? Benevolência para com todos, não para com a minha mãe, não para com Alberto ou Edson, ou os companheiros aqui presentes. Seja lá quem for que a gente queira nominar. Benevolência para com todos, seja rico, seja pobre, seja branco, seja negro, ou qualquer uma outra designação. Indulgência para com as perfeições alheias. Será que nós temos indulgência? Porque normalmente a indulgência é o passar a mão pela cabeça daqueles que nos são queridos, que nós gostamos. E perdão das ofensas. Então reparem que é algo que transcende o dar, que é material. Precisamos dar a chamada esmola ou a caridade material, principalmente nesse período de pandemia. Não tenha dúvida. Mas se é o ato pelo ato, em si só, disse o próprio Cristo, já recebeu a sua recompensa. Que é o muito obrigado, que é o tapinha nas costas, que é o aperto de mão, é a reverberação, fugiu aqui o termo correto, o reverberar da minha ação, que a gente joga lá, publica no Instagram, no Face, e a gente joga nas redes sociais, nos grupos de Zap, para dizer que Robson fez aquele benefício. Recebi. Porque a minha intenção oculta era exatamente essa. E aí me lembro, para fechar, dessa citação que está também no Evangelho segundo o Espiritismo. Que a sua mão esquerda não saiba o que dá a sua mão direita. A caridade, para ser real, ela tem que ser destituída de qualquer possibilidade de intenções pessoais. Agora eu abro, eu acho que tem um tempo relativamente grande para quem quiser perguntar e abrir. E eu não sei se eu respondi a pergunta de Edson, mas a priori é o que me veio à mente intuitivamente, que aquele homem Jesus considera. Primeiro, para ressaltar, Edson, também, eu acho que essa informação merece esse destaque, para dizer que, embora vindo de uma casta inferior, do ponto de vista social, em relação àqueles outros que passaram pela via e que se diziam de uma casta superior, como o levita e o sacerdote, eles não tiveram a indulgência, a compaixão de parar e socorrer aquele homem. Mas aquele homem ralé, aquele homem mal visto, esse teve uma atitude de caridade no sentido de Paulo, que foi a expressão do amor naquele gesto. E mais do que isso, ele pagou, deixou tudo pago e se comprometeu em retornando, se tivesse algo ainda em débito, ele ressarciria o estaleiro. E no final dessa história, Jesus questiona ao doutor da lei, o doutor da lei que o interrogou, fazendo a provocação. Quem era o próximo? Qual desses você acha que teve a atitude de caridade? Aquele que teve compaixão. É a resposta que o homem dá, ainda que de uma forma insatisfeita. Jesus então lhe devolve dizendo: vai tu e fazes o mesmo. E ainda hoje ressoa na acústica a necessidade da caridade, no dizer de Paulo, nós irmos e fazermos como ele, o bom samaritano, fez. Quem de nós aqui, os presentes, pode ser assim, se autodenominar como bom samaritano? Em que momento da sua vida, desse ano, na pandemia, você pode se autorrepresentar como sendo bom samaritano?
eu deixo em aberto, eu agradeço a todos, claro, pela oportunidade. Queria até falar mais, mas por conta do tempo, fica aí aberto, né, Alberto? Para as perguntas que possam Com certeza. surgir. Ótimas reflexões, Robson. E a gente tem observado, Robson, pelo seu dizer, pelas suas palavras aí, que parece que o apego que a gente tem às coisas dificulta ainda mais a gente fazer a caridade. A gente tem que trabalhar também esse aspecto do apego. A gente não quer perder as coisas, não quer dividir, às vezes a gente não quer perder o tempo que a gente tem com a gente mesmo, sozinho, e compartilhar. O apego, ele dificulta muito esse desprendimento. Gente, está aberto aí a palavra, quem quiser fazer alguma ressalva, ou até mesmo tirar alguma dúvida com o Robson, aproveite o momento. Esse nosso amigo aí, ele é dedicado à doutrina, e eu acho que ele está bem capacitado para poder orientar a gente. Fica aberta a palavra. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Inicialmente, gostaria de parabenizar nosso companheiro Robson pelo trabalho que ele trouxe. Muito interessante essa visão. Muito interessante a forma como ele esclarece. E, inicialmente, eu gostaria de agradecer também às pessoas que eu convidei no grupo. Tem várias aqui, e eu não vou citar porque são muitas para ganhar tempo, mas cada um sabe, né? Convidei várias pessoas. E gostaria de saber um esclarecimento, Robson. Na questão 886, aquela que você chamou a atenção, a questão em si fala sobre o verdadeiro sentido da caridade. E os espíritos respondem envolvendo benevolência, indulgência e perdão. A gente sabe que existem 3 bases em relação à caridade, além dessas, que eu considero também principais, a questão da beneplacência, né? E a questão da beneplacência não foi incluída na resposta dos espíritos. E eu gostaria de saber, meu amigo, se você tem alguma ideia, né? Se estudou sobre isso em algum momento, por que a beneplacência não foi incluída pelos espíritos como resposta dessa questão? Eu fico desde já agradecido pela resposta. Lembrando aos amigos que quando tiver faltando 5 minutos para as 21 horas, eu preciso sair para o Evangelho no Lar aqui em casa e desde já estou pedindo licença antecipada. Muito obrigado aí. Querido amigo Érico Oliveira, obrigado pela sua presença entre nós e obrigado também pela sua pergunta. Eu acredito, Érico, embora eu não tenha lido nada que pudesse esclarecer o motivo pelo qual não foram colocadas outras virtudes ou outras possibilidades, que são inúmeras, conforme você trouxe, mas eu acredito que nessas 3, todas as outras estão contidas, conforme nós vemos na 10ª lei das leis morais trazidas pelos Espíritos, em que eles vão falar que a 10ª lei é a lei de justiça, de amor e de caridade, em que todas as outras e os profetas estão ali contidos. Então, para que não houvesse uma resposta muito extensa, em que eles precisassem detalhar demasiadamente, a gente percebe que a complacência, a gente percebe que a paciência, a tolerância, como diz o próprio Paulo de Tarso, né, quando ele diz assim, a caridade é paciente, é branda, é benfazeja, não é injubilosa, não é temerária. Então, assim, ele estendeu, por isso que eu estava fazendo uma epístola, uma carta para aquele pessoal de Corinto. Os espíritos, no sentido de tudo em uma só, eles colocaram 3 como entendia Jesus. E quando a gente percebe a história da vida de Jesus,
a gente observa, ou pelo menos lê, né, as obras relativas a Jesus, a gente vê que Jesus teve benevolência para com todos. E o melhor exemplo, e aí tem a questão da complacência, que não é uma questão de ser conivente com o erro, mas a benevolência por uma atitude de misericórdia, é naquela questão da mulher da praça pública que seria apedrejada, é uma atitude de benevolência. Aliás, essa passagem ela está implícita em todas essas três ações. Mas, enfim, a benevolência, então ele tem uma atitude de benevolência de socorrer aquela mulher, independentemente se ela tinha sido traidora ou não. Jesus nem quis saber. Teve uma atitude de indulgência na mesma cena, que poderia trazermos outras passagens, quando diz assim, mulher, ninguém te condenou, eu também não farei. Na passagem de Pedro, Pedro, tu me amas? Amo o Senhor. Pedro, tu me amas? Amo o Senhor? Que maluquice, Jesus. Eu te amo, claro, não sabes? Né? Aquelas respostas um tanto enigmáticas, perguntas de Jesus. Pedro, em verdade vos digo, antes que o galo cante 3 vezes, você irá me negar. Jesus teve uma atitude de indulgência, porque nem por isso deixou de abandonar, nem por isso deixou o discípulo querido solto na mão. Teve uma atitude de indulgência, porque esteve ao lado dele e fez dele aquele continuador da Boa Nova. Porque Jesus conhecia, na atitude de indulgência, a fragilidade ainda daquela alma. Por isso, voltando à pergunta de Edson, ele não convidou os discípulos, trouxe os discípulos como sendo o primeiro exemplo. Até porque seria algo que poderia parecer também, Edson, me vem aqui à mente, uma questão de autovalorização. Imagine. Está passando a música aqui. Imagine que se a gente uma autopromoção, também todo mundo do seu discipulado, que é o melhor, não caberia, não seria bem assim. Então ele foi buscar alguém que estiver fora desse contexto. É uma outra questão que me passa aqui na mente. E o perdão das ofensas, que é algo que é altamente complacente, ou seja, você compreender o erro sem ser conivente, intolerante, para com o erro e as defecções morais de ninguém. Mas saber que assim como o outro erra e precisa de perdão, nós também assim o precisamos. Eu agradeço, Robson, a resposta. E só um aviso, Edson saiu da sala logo após a pergunta. Ele não aguardou a resposta. Mas, com certeza, você alcançou todos os itens que ele incluiu na pergunta dele. Muito obrigado. Se preocupe, eu vou passar um zap para ele e vou responder. Fernando parece que queria fazer uma pergunta, Fernando. Fica à vontade. Muito obrigado. Boa noite. Quando a gente fala em benevolência, indulgência e perdão, estabelece muitos critérios, né? Como benevolência para com aquele companheiro? Como indulgência? Como perdoar? Né? Porque a gente tem diante da gente pessoas que nós não desejávamos estar com eles. Mas a pergunta 887 do Livro dos Espíritos complementa. Né? Porque precisamos amar os inimigos. E é a pergunta que Kardec faz na 887, não é verdade? Olha, Kardec indaga, o amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? Olha que pergunta enfática, né? Pergunta que os espíritos trouxeram na ponta da língua para todos nós. Sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. Deixa bem claro. E não foi isso que ele quis dizer. Amar aos inimigos
é perdoar-lhe e pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores e pela vingança nos colocamos debaixo deles, ou abaixo deles. Então essa é a importância do perdão, essa é a importância. Não importa em que nível esteja aquele companheiro ou até mesmo nós, mas a ordem é perdoar, de alma e coração. Não é? Perfeito, Perfeito. Fernando. Agradeço a sua contribuição e obrigado pela sua contribuição. E eu vou me apropriar dessa sua fala para trazer a nota de rodapé, então, já que você trouxe a 887, que Kardec vai fazer a seguinte consideração, que eu acho que reforça ainda um pouco a sua fala e a que foi trazida anteriormente. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso poder e que quereríamos que nos fosse feito. Tal o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Tá? E isso tem a ver com a caridade. E no parágrafo seguinte, ele ainda considera: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações com os nossos semelhantes, que nos sejam inferiores, iguais ou superiores. Por isso, benevolência para com todos. Algo ainda difícil de fazer. Estamos longe, anos-luz, desta realidade. Ela nos dita indulgência porque dela necessitando nós mesmos, nós próprios, ela nos proíbe de humilhar o desgraçado, contrariamente ao que se faz frequentemente, ainda hoje. Essa é uma fala de 164 anos atrás. Ainda hoje, nós fazemos é mais humilhar, é pagar olho com olho, dente por dente, sabe? Se um rico nos procura, o atendemos com toda atenção e deferência. Se for pobre, parece que não precisamos nos incomodar com ele. Fatíssimo. Cada esquina a gente vê isso. Senão não teríamos tantos miseráveis, tantos necessitados, como vemos nas nossas cidades. Não é por conta de pandemia, ela só mostrou, tirou do subterrâneo e trouxe para a luz. Pelo contrário, quanto mais lamentável é a sua posição, mais devemos temer agravar o seu infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância que existe entre eles. Eu perguntaria aqui, como uma pergunta-provocação, que é muito comum da minha parte fazer: quem de nós verdadeiramente procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância que existe entre eles e nós? Na maioria das vezes, nós criamos uma máscara para nos elevarmos àqueles que estão acima de nós. Porque logo depois que esse se sai, a gente volta àquele padrão anterior que nos é comum e vivente da nossa parte. Mas obrigado pela sua contribuição, que realmente essa próxima pergunta reforça mais essa questão. Bondade sua, meu amigo. Vocês são valorosos trabalhadores da seara do Cristo e não nos preocupemos com quantidade, mas com a qualidade que vocês vêm fazendo, um apoiando o outro, a levar a mensagem da doutrina espírita. E eu fiquei muito feliz quando estive presencialmente em Pedra, participando desse trabalho com vocês anos atrás, e que eu pude ver a seriedade, o esforço, a dedicação de vocês ali presencialmente. Então, eu acho que quanto mais a gente se dedica à doutrina, porque a doutrina em si não é para o outro, a doutrina em si é para mim. E quanto mais eu absorvo o conteúdo e coloco em prática, mais eu me engrandeço e cresço aos olhos de Deus e, claro, dos espíritos que lhe assessoram. Então, eu penso que o esforço de cada um de vocês trarão, se não hoje, amanhã, não apenas 50, não apenas 100, mas aqueles que de boa vontade estiverem desejosos em compartilhar com vocês o conhecimento dessa doutrina, e particularmente eu tenho um carinho muito especial, uma dedicação dentro dos meus limites, claro, e das minhas possibilidades.
mas te agradeço a sua deferência. O Robson, Oi. eu tenho uma dúvida aqui para tirar com você. Às vezes a gente chega num centro espírita ou na religião que a gente adota e a gente acaba adquirindo certos ensinamentos e aquele ensinamento acaba virando como se fosse uma obrigação. E até mesmo a caridade é vista às vezes assim, né? A religião quer que eu pratique determinado comportamento, atitude. E às vezes a gente toma isso como uma coisa de obrigação. Como é que você vê isso? A obrigação, caridade é a obrigação? Alberto, a sua pergunta é muito interessante, que mereceria de nós mais uma hora para discorrer sobre ela. Mas eu vou tentar resumir aqui, até porque eu quero fazer aqui, trazer uma fala de Joana no livro Plenitude, e eu vou tentar resumir com as duas falas. Infelizmente, nós trazemos os ranços das nossas antigas religiões, sejam desta encarnação, das anteriores, que ficam mnemonicamente gravadas no inconsciente. E quando desta, nós damos seguimento. E a própria religião atual, de um modo geral, faz como pano de fundo a caridade para os miseráveis como uma forma de reter bens, né? De projeção. Se a gente for olhar e analisar, a gente usa essas pessoas de uma forma de promoção. Nós ainda não fazemos a caridade verdadeiramente como Jesus nos ensinou, como está aqui proposta por Paulo de Tarso. Porque senão a gente não precisaria ser religiosos. A gente só está na religião porque a gente está exercitando o ato de caridade, de sermos caridosos, benevolentes, samaritanos. Na verdade, nós estamos em um exercício, como alguém trouxe, eu não me recordo agora quem, me perdoe, acho que foi até você próprio, de nos desatrelarmos das nossas coisas, que é material. Nós ainda somos eminentemente consumistas e materialistas. Tanto esse período aí, a gente acumula, a gente esvazia, a gente não esvazia o guarda-roupa nem a despensa para ficar com o mínimo possível. A gente esvazia para poder encher com mais coisa que a gente queria. E que esse é o momento da gente encher pelo menos uma vez no ano. Então, a caridade nas casas espíritas ainda é muito de troca. É muito de barganha, porque quando você diz, eu tenho uma creche, eu tenho idosos, não é? É porque no fundo, a gente quer o quê? Que aquelas pessoas continuem dando as suas doações, que as pessoas continuem vendo nessas pessoas um símbolo de pobreza, de que nós somos uma instituição caridosa. Mas Chico Xavier, por sua vez, embora tendo essa parte social, assistencial, o ato de caridade de Chico não estava naquelas horas, estava na madrugada da noite, na calada da noite. Quem de nós é que sai na calada da noite para fazer isso? E quando faz em grupo naqueles carreatas, e assim, tudo temeroso. Será que eles vão nos assaltar? Será que eles vão roubar o nosso carro? É bom levar um guarda, um homem. A gente sempre fica com aquelas ideias, né? E aí vem Joana de Ângeles, só como reforço, diz assim: a caridade, que é o amor na sua expressão mais elevada, para ser real, exige a iluminação de quem a pratica. Olha como nós estamos distante dessa vertente de caridade, segundo Jesus e o próprio Paulo. Está em plenitude no capítulo 6. Facultando-lhe ao mesmo tempo um constante aprimoramento de propósitos que induzem à abnegação e à vitória sobre as tendências primitivas, que permanecem dominadoras. Pelo seu extraordinário conteúdo emocional, a caridade dulcifica aquele que a pratica e abençoa quem a recebe, dignificando, promovendo e ajudando a superar-se. Por isso, verdadeiramente, a sua ação de profundidade, que exige requisitos especiais, adquirido através do esforço de constante aprimoramento espiritual. Constante esforço de aprimoramento espiritual para chegarmos ao bom samaritano. Isso independe de estar na casa espírita. A caridade não se faz uma vez por semana, uma vez no mês, quando dá doação. Isso é uma prática de esmola, de doação.
que não é inválida, mas a verdadeiro homem e mulher caridoso, ou caridosos, a exemplo da própria irmã Dulce e outros aqui citados, é um ato de vida. Ou como disse alguém, agora esqueci o nome dele, é um ato de resistência. Eu acho que é Paulo Gustavo, com relação à alegria, né? Um ato de resistência. A caridade é um ato de resistência para que a gente não sucumba a uma condição mais inferior que nós nos encontramos. Tudo porque por falta do amor. E o amor é a substância que alimenta e vivifica a caridade. Porque senão pode ser tudo, menos caridade. Nós estamos ainda, que nem o amor, em uma condição bem primária, primitiva, de troca de favores, de barganha, como nós fazíamos antigamente, que nós fazíamos nossos dízimos, querendo entrar no reino de Deus sem um devido merecimento. Então, eu vejo por essa perspectiva, embora não seja contra, nem esteja aqui fazendo qualquer tipo de ação insubordinada a quem faz as casas espíritas dessa ação. Melhor assim, de Joana de Ângeles, do que não fazer nada. É melhor fazer reclamando do que não fazer, porque lá um dia aprende a não reclamar e continua fazendo. E é o que normalmente acontece. Então eu vejo... Gente, como é bom, né? A gente está aqui conversando com o Robson. Quanto à luz a gente não recebeu agora. Agora, em respeito ao tempo, que a gente tem que ser, né, fiel, não é isso, Robson? Se a programação é de 1 hora, em respeito também às pessoas. Então a gente vai, infelizmente, terminar por aqui, né? A gente não sabe quando é que a gente vai ter Robson de novo, mas quem quiser acompanhar o trabalho dele, gente, é um trabalho muito sério, um estudo bem aprofundado, tá lá, Roteiro Espírita. Robson faz uma palestra por dia, né Robson? Rapaz, para acompanhar Robson, eu não consigo. Quando eu vou ver Robson no Roteiro Espírita, ele já fez a palestra, já fez o trabalho dele, eu sempre pego depois. Mas é isso, meu irmão, é a sua missão, o seu trabalho. Continue assim, firme, com seriedade. A gente só tem a agradecer, meu irmão. Já que você tocou na ferida, rapidinho. Exemplos como esse. Já que você tocou na minha ferida, só 30 segundos. Queria convidar a vocês, agora quinta-feira, desliga aí você, o seu áudio. Tá certo, deixa eu desligar aqui. Eu queria convidar vocês a quinta-feira agora, às 19h30, não sou eu não, eu vou estar, mas quinta-feira nós teremos a presença de Vitor Hugo Menino, que vai falar sobre Jesus de Nazaré e a sua relação, a relação de Jesus com o Espírito Emmanuel. No canal Roteiro Espírita, 19 horas, na segunda semana Jornada Espírita do Roteiro Espírita, que começou dia 2 e vai até o dia 18. Quinta, sexta e sábado, teremos pessoas de fora trazendo uma fala sobre Jesus. Já tivemos o Jorge Elahá e outros tantos que estão lá no canal Roteiro Espírita, na playlist Jornada Espírita. Mas quinta-feira agora, 19h30, embora às 19h a gente começa com o momento virtual, o momento atração musical. Fica aí o convite e se inscrevam em nome de Jesus. Vai lá, Alberto. Com certeza. O Robson, eu sei que não é muito ético a gente pedir certa informação sobre as pessoas assim. O que você acha de Vitor Hugo Menino? Sua opinião sobre ele? Um jovem, né? Assim, tão dedicado à doutrina. Sua opinião sobre ele? Eu confesso a você, Alberto, desliga seu som. Eu confesso a você que eu conheci o menino aqui na pandemia, no primeiro ano, quando nós o convidamos a participar, uma turma jovem, ele e outros tantos. E de lá para cá, ele vem crescendo assustadoramente através das lives. Hoje, praticamente, ele faz uma por dia. Tem vários canais que o solicitam a sua presença, pela sua dedicação à doutrina, e particularmente ao Evangelho, a maneira como ele apresenta as suas falas. Normalmente, o conteúdo dele é voltado para o lado religioso ou evangélico, né?
Eu, particularmente, eu admiro, gosto muito dele. É um espírito diferenciado, apesar do esforço e da dedicação, não resta dúvida, pela idade. Ele é uma pessoa que está se dedicando a se tornar. O que a gente precisa ter cuidado, e a gente tem essa tendência de fazer muito incenso, e a pessoa não tem uma estrutura moral, né, suficiente. Eu já conversei até com ele sobre isso, e por isso que eu divido publicamente, para que ele se resguarde na oração, na fé dos seus amigos espirituais, para que ele não desvirtue a sua jornada. Eu não sei se ele é um missionário, porque eu também me sinto missionário, você, Alberto, Edson, Érico, Márcio, todos nós que estamos aqui somos missionários, cada qual com a sua missão. O que eu percebi nele é que ele tomou para si a missão dele, e o que a gente precisa fazer por nossa vez é tomar para nós as nossas missões particulares, fazendo tão bem como ele vem buscando se fazer. Então, esse ano, ele deu um boom, assim, cresceu assustadoramente, que hoje você encontra Vitor Hugo Menino em todos os canais midiáticos aqui das redes sociais. Então, eu particularmente gosto. Não gostaria de aprofundar nível de espírito, porque eu não sei se não é, há uma certa, como é que a gente chama, esqueci o termo agora, mas existe uma espécie de fugiu agora, de achar que ele é isso, que ele é aquilo, e aí não adianta. Ele é ou não é, não interessa. O que importa é que ele está deixando para nós, é a mensagem, né? Então, eu acho que esse é o cuidado que a gente precisa fazer. Não louvar demasiadamente, porque o vaso ainda é frágil, né? Especulação, a palavra. Existe uma especulação que ele é Emmanuel, que ele é João, que ele é José. Não interessa se ele é ou não é, talvez nem seja nada disso. Agora, não é um espírito que nem Robson, isso aí eu posso garantir. Porque está bem aquém o Robson do que o próprio menino, porque ele já demonstra desde cedo essa abertura com seus canais mediúnicos com as forças superiores. E se ele se conduzir assim, acredito que vai ser um palestrante, um dedicador servidor da caridade muito forte nesses próximos anos. Vai depender muito de como ele aprenda a lidar com a notoriedade, com a fama, com os convites, porque aí está o grande desafio dele, como qualquer um de nós. Então, muita oração e muita vigilância é o que eu desejo a ele. E se vocês quiserem, fica aí o convite hoje, quinta-feira agora, depois de amanhã, a partir das 19h30. Ele falando, mas às 19h a gente começa a live com momento musical. No canal Roteiro Espírita, nós temos uma playlist com o nome Segunda Jornada Espírita do roteiro, em que todas as lives, foram 6 agora, a de Vitor, quinta-feira vai ser a 7ª, são 9 lives. As 6 lives já estão lá disponíveis. E sugiro a vocês, quem não assistiu, a de Jorge Alahá, todas foram ótimas. Gosto demais de Jorge Alahá. Eu pensei que tinha cortado, mas deixa eu voltar. Jorge Alahá tem uma live de 2 horas que ele fez na sexta-feira agora, maravilhosa, falando sobre Jesus de Nazaré e as regiões por onde ele passou. É como se você tivesse pegado um livro de 340 páginas, ou 450 páginas, reduzido em 2 horas. O rapaz fez uma aula magistral. O Robson, ele tem aquele programa Pinga Fogo, na segunda-feira. Também acompanha. Maravilhoso. Sem querer interromper, olha, a gente tem depois aqui o recreio. Às vezes o visitante tem um tempinho, mais 30 minutos, e fica conversando com a gente. Se você tiver disponibilidade, a gente vai para o recreio, que é a segunda parte. Mas em respeito ao horário, vamos agradecer, né, a presença de todos. Minha esposa está aqui, ela vai brigar comigo depois, é Márcia Santos. Robson, eu queria que você fizesse a prece, meu amigo, em agradecimento por esse momento, pedindo a Jesus por todos nós. Fica à vontade. Bom, gente, eu quero agradecer a todos pela oportunidade, feliz de estar aqui com vocês hoje. Mais vezes me chamem, mais vezes eu tenho a oportunidade, mais vezes estarei com vocês, participando desse momento de troca, de aprendizado, que somente a doutrina dos Espíritos é capaz de nos oferecer de forma racional, lúcida,
a respeito da vida, da imortalidade, do nosso destino e dos objetivos sagrados pelos quais nós reencarnamos. Que Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, possa nos abençoar, nos proteger, nos dando força e coragem para continuarmos firmes até o final do nosso propósito encarnatório. Nos dando força, coragem para enfrentarmos os desafios da vida com fé, com esperança e com caridade, sendo esta a nossa bandeira. Porque todas as vezes em que assim nos conduzimos, agindo pela caridade, há sempre uma alma caridosa que vela e que nos protege. Abençoa assim, Senhor Jesus e Espíritos amigos, o nosso Chico Xavier, a quem evocamos nesse instante. Que proteja cada companheiro, cada companheira dessa sala de estudo que leva o seu nome, abençoando as suas vidas e os seus familiares, dando-lhes ânimo e coragem para seguirem no caminho do bem e na mudança necessária ao aperfeiçoamento moral que precisam fazer. Em teu nome e em nome de Deus, colocamos momentaneamente um ponto final à atividade, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz e muito obrigado.